Números capítulo 21. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Versículo 5. Após enfrentarem tantas perdas e mortes, finalmente Israel sentiria o sabor da vitória. Sob juramento, avançaram contra Arade corajosamente, cumprindo com fidelidade o que votaram a Deus. E o Senhor lhes entregou os inimigos nas mãos. Porém, na ocasião de terem que rodear a terra de Edom, ficaram impacientes, tornando a murmurar contra Moisés e contra Deus. Moisés já não tinha mais o seu irmão Arão para compartilhar as suas angústias. Perdera a sua dupla de oração e necessitava como nunca de conforto e alívio. Denominando o maná o pão do céu, de pão vil, Israel acendera a ira do Senhor, que antes de ver mais uma vez Moisés sendo ameaçado de morte, prontamente retirou a sua proteção do povo quanto às serpentes do deserto, e morreram muitos do povo de Israel. Mas aquele mesmo líder que rejeitaram, correram em busca de livramento. Reconheceram em Moisés o único capaz de ser ouvido por Deus. Então Moisés orou pelo povo e, segundo o mandado do Senhor, fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E aqueles que haviam sido mordidos, ao olharem para a serpente de bronze, eram sarados. Então Israel prosseguiu marchando jornada após jornada. Em algumas delas, Moisés recebia do Senhor o gozo de uma jornada tranquila. Em outras, porém, era assediado pela incredulidade e dureza de coração do povo. Tendo suas necessidades atendidas, os filhos de Israel irrompiam em cânticos de louvor. Em situações de perigo ou de escassez, tornavam a murmurar. Mesmo as constantes vitórias sobre os reinos inimigos não eram suficientes para assegurar-lhes de que a verdadeira felicidade está em fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Que misericórdia e que paciência o Senhor tinha para com aquele povo rebelde. Vez após outra, Israel desafiava a Deus com suas palavras provocativas e atitudes insanas. Como cobras do deserto, os filhos de Israel não aliviavam quando o assunto era murmuração. Envenenaram-se a si mesmos ao rejeitar o cuidado paterno de Deus. Muitos têm dúvida quanto à serpente de bronze. Não se tratava, porém, de uma imagem de escultura para fins de adoração, mas para fins de ensino e de cura. Também não havia naquela escultura o poder da cura, mas na fé, através da obediência à instrução divina dada por intermédio de Moisés, o Senhor sarava os que haviam sido mordidos por alguma serpente. Jesus mesmo afirmou que aquela escultura levantada no deserto para a cura dos filhos de Israel fora um símbolo de seu sacrifício para a salvação dos que nele creem. E do modo por que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 e 15. Isso mesmo. O texto que introduz um dos versículos mais conhecidos das Escrituras são palavras de Cristo acerca daquele fatídico episódio do deserto. Isto nos mostra que Israel estava diante de um dos símbolos do amor eterno de Deus por uma raça caída, corrompida, mas que é alvo constante de sua compaixão e amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Todas as vezes que rejeitamos a provisão de Deus para a nossa vida, estamos a replicar as palavras de Israel. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Caímos no perigo de dar as costas ao cuidado do Senhor e termos que enfrentar sozinhos os desertos desta vida.
Muitos, contudo, nesta lida solitária, selam o seu destino final, perecendo pelo caminho. O Senhor nos convida hoje a olhar para a cruz e viver. Mesmo que em algum ponto da nossa caminhada tenhamos nos desviado dos propósitos divinos e sido contaminados pelo veneno mortal do pecado, assim diz o Senhor: olhai para mim e sede salvos. Isaías capítulo 45, versículo 22. Assim como Deus dera tantas vitórias a Israel, Ele deseja fazer de nós vitoriosos em Cristo Jesus. Temos um conflito a enfrentar todos os dias e precisamos, antes de qualquer outra coisa, crer em Jesus e em seu perfeito sacrifício. Creia que aquele que já venceu a morte eterna por nós é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Como Paulo, não duvidemos que muito em breve se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Bom dia, vitoriosos em Cristo Jesus. Rosana Garcia Barros.